Olá, amigos, olá, amigas. Mais uma conversa, mais um papo nosso aqui online, mais uma nossa conversa. E hoje o tema será imigrantes, imigração, Europa, racismo, crise econômica, avanço do nazismo e o desafio numa Europa em crise. Para mim, particularmente, esse é um tema que me toca muito pessoalmente. Eu cheguei na Europa na primeira vez em 1975. Filho de um exilado político, com apenas 14 anos de idade. Meu pai tinha fugido do Brasil, ditadura militar, e foi para o México, depois Chile. O Chile acabou chegando na Suécia em 1973. E eu, em 75, chego aqui como filho de imigrantes, com exilado político, filho de exilado político, com apenas 14, 15 anos de idade. Até então, eu não tinha vivido. E eu acho que até nem conhecia esse conceito de emigrante. Então, desembarcando aqui, logo nos primeiros meses, comecei a escola. E aí me deparei logo com essa questão, passei a entrar nesse conceito de imigrantes, né? E ser também tratado como tal pelas autoridades suecas, pelo sistema funcional e até pela sociedade sueca. Também, a partir daí, descobri o racismo, apesar de ter vivido ele no Brasil, bem próximo, até entre amigos, na família, só na Europa, com 14, 15 anos, eu pude despertar de forma bem dolorosa para esse fenômeno, principalmente na escola. Aí vem toda essa questão do bullying, né? E eu me lembro que no início foi difícil de entender esse conceito. E já na Suécia, em 1975, as mesmas, em proporções diferentes, o mesmo fenômeno existia, uma migração crescente, uma determinada crise econômica e um avanço das forças conservadoras e dos partidos racistas ou até nazistas nessa época, né? Isso a Europa volta a viver novamente a partir de 2015. Nós temos aqui alguns números, né? Em 2015, até o final de 2015, a Europa recebeu em torno de 1 milhão, quase 1,4 milhão, né? Exilados políticos, emigrantes que chegaram à Europa só em um ano. E aqui na Suécia, esse número chegou a 140, deixe-me ver, 140, 160 mil. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Isso ainda pauta boa parte da crise política e econômica na Europa, né? Um autor predileto meu, muito atualizado nesse tema, é o Slavoj Žižek, e ele escreveu em 2015, em novembro de 2015, deixe-me ver quando ele escreve um artigo sobre essa situação, né? E uma das questões interessantes é que a crise de 2008, tá certo? A crise econômica de 2008, a Europa e o mundo capitalista ainda não conseguiu sair dela, né? Esse é um problema chave na relação dos imigrantes, do avanço do racismo e até do nazismo na Europa. E isso é um elemento fundamental. A outra é a reorganização das forças econômicas no mundo. Se a gente olhar a origem de boa parte desses imigrantes, de 1,4 milhão que chegam na Europa em 2015, eles são do norte da África, tá certo? Do norte da África, ou seja, das guerras provocadas do norte da África, né?
E o Zizek coloca uma questão muito séria, que é difícil você desvincular a crise dos imigrantes na Europa, o avanço do racismo, o avanço do nazismo, da crise global da economia capitalista. Tá certo? É difícil você desfigurar, desconectar a crise dos imigrantes da crise por minerais e por energia, por petróleo no norte da Europa. Tá certo? Ele cita aqui, por exemplo, o Congo, tá certo? Onde a França e a China têm interesses diretos, né, na desconstituição daquele país, entregues a senhores de guerra por fontes de minerais, de energia, inclusive para a indústria de celular. Então, é uma questão interessante. E o que é interessante é que uma boa parte da esquerda ou dos liberais na Europa enfrentaram essa crise com o discurso de que a Europa teria que abrir suas fronteiras e teria que atender todos os imigrantes, que seria possível estabelecer essa solidariedade. E isso aí cria uma crise política profunda, porque além de não ser real essa postulação, tanto do ponto de vista de logística, do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista social e político, ela faz com que as forças de direita avancem em cada país. Né? E isso por exemplo, as eleições dos próximos anos aqui na Suécia, o principal ponto da direita, das forças mais conservadoras e até do nazismo, é o tema dos imigrantes, né? Com um pano de fundo de que isso é um custo, são desempregados, não querem trabalhar, tá certo? Eles não têm condição de trabalhar, nós não devemos pagar pelos imigrantes, nós não temos condições de pagar pelos imigrantes. Para você ter uma ideia, aqui o partido nazi de direita, ele chegou a ter, nas últimas pesquisas, em torno de 20%, num país democrático como a Suécia, com uma história de democracia, de instituições, de educação. Eu tive na Alemanha no dia das eleições, das últimas eleições, quando o partido nazista volta ao Congresso, volta ao Parlamento, depois da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? E a presidenta, uma das coordenadoras nacionais do partido de extrema-direita na Alemanha, é uma pesquisadora renomada na Academia de Ciências de Química. Então, isso não está relacionado à falta de educação formal, nem à falta de informações. Né? O Zizek coloca uma questão interessante, é que essas guerras provocadas no norte da África, elas estão diretamente, inteiramente ligadas aos interesses das grandes potências, inclusive das grandes potências da Europa. O fato desses países não poderem decidirem sobre seus próprios destinos, a interesses coloniais. Na realidade, ele coloca isso como uma nova forma de colonialismo. Então, você tem uma nova forma de organização das forças de trabalho, onde essas matérias-primas, fonte de energia, fonte de mineral, são entregues a preço de banana, não existe Estado-nação, não existe direitos trabalhistas, tá certo? E esses senhores de guerra passam a ocupar esses territórios. Aí é uma crise, porque a própria democracia limitada, burguesa, que existia no norte da África, tá certo? E até de algumas ditaduras, tá certo? Elas passam a não ser mais interessantes. É melhor entregar para o desenvolvimento econômico, para essa nova fase, tá certo? Do capitalismo, é melhor entregar os senhores de guerra. Isso está diretamente relacionado, porque na medida que você desestabiliza essas já
democracias extremamente debilitadas ou não democracias, tá certo? Você teve essa migração terrível. Na Suécia, em torno de 140, 160 mil imigrantes em um só ano. Provocou uma crise enorme, escolas, setor público, prefeituras que ficaram em pânico de ter que atender uma demanda tão imediata. De outra solução que a esquerda dá para isso, liberal, e que está pagando um preço até por isso, foi um discurso populista de que a Europa podia receber, que cada país podia receber, que as fronteiras deveriam estar completamente abertas. Então, esse é um dilema que toca, e o que a gente vê, isso não é um fato também isolado. Logo depois nós tivemos a eleição do Trump, na América Latina as forças mais conservadoras avançando, né, forças extremamente militarizadas, certo? E isso nos coloca numa situação, pelo menos de alerta, que nós temos as perguntas do dia, vamos ver aqui as perguntas que chegaram, deixa eu ver aqui no Zap. Aqui temos, né? O avanço da migração em países europeus é uma realidade. Levando em consideração a recente crise de 2008 e a lenta recuperação por parte das nações em questão, quais os principais impactos que a imigração gera na economia desse país? Primeiro, ela a curto prazo, ela significa um custo muito alto, principalmente para as prefeituras, porque a responsabilidade maior do recebimento dessa população, desses cidadãos, está em prefeituras locais. Então, isso arrebenta, às vezes, com os orçamentos de pequenas e médias prefeituras. Tá certo? A outra, médio e longo prazo, historicamente, o que tem se visto, é que essa força de trabalho, boa parte dela, ela vai ser incorporada às demandas colocadas pelo próprio desenvolvimento da economia na Europa. Uma parte delas em países menos justos, menos organizados, como o sul da Europa, eles viram, inclusive, força de trabalho ilegal, força de trabalho semi-escrava, tá certo? Isso é uma decorrência disso, né? No orçamento público, ele criou uma demanda, principalmente porque o que ocorreu? Alguns países negaram a receber. A comunidade europeia, como tem agora, não tinha uma regra central para isso. Então, legal, que obrigasse a todos os países a receber uma cota. Então, a Alemanha e a Suécia foram os países que receberam, em proporção, a Alemanha, eu acho que cerca de 1 milhão de imigrantes chegaram na Europa, chegaram na Alemanha. Né? Mas um outro aspecto, continuando a outra pergunta, na realidade, é quais as principais expectativas que você observa nessas pessoas que saem dos seus países com objetivo diferente, entre eles simplesmente sobreviver. A maioria, no que se refere ao norte da África, saiu para fugir da guerra, saiu da vida, fugindo de uma guerra insana, como todas as guerras, né? E principalmente homens, e em sua grande parte jovens. As mulheres impossibilitadas de sair para cuidar da família, para cuidar dos filhos, e os homens e jovens. Né? E aí você tem uma tragédia dupla, aí. São jovens que chegam aqui de menores, e a grande parte não sabe nem se a família, se os pais estão vivos. Né? Então, é uma tragédia. Eu encontrei alguns jovens do Afeganistão, tá certo? Uma distância enorme, culturalmente, socialmente, de um país como a Suécia, e os jovens não sabiam nem se a família estava, e nem tinham como saber. Comunicação zero. E com mais de um ano, e com a incerteza que gera, se vão poder ficar aqui na Europa ou não. Mas, em suma, crise econômica, reorganização do capital, principalmente no norte da Europa, avanço das forças conservadoras, isso vira o principal prato político das forças nazistas, isso tem tido como resultado, inclusive, o crescimento